Uma coisa é fato: mais cedo ou mais tarde, todos nós podemos passar por momentos de fartura e de dificuldade na vida financeira. Alguns perderão grandes quantias de dinheiro e irão à falência, enquanto outros não terão condições de colocar o pão em suas mesas e sustentar suas famílias. No entanto, a Bíblia nos mostra pelo menos 5 princípios que podem nos ajudar a passar por esses momentos de uma forma mais tranquila. É possível, sim, superar esses tempos de crise e até mesmo prosperar. Mas para que isso aconteça, precisamos aplicar essas lições com disciplina e principalmente sabedoria. E antes de vermos quais são esses princípios, já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal e ativa o sininho para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo. Então vamos lá. Primeiro, esteja atento ao que pode acontecer no futuro. Ter uma boa fonte de renda que nos traga estabilidade financeira e que nos proporcione tudo o que queremos, geralmente nos deixa muito otimistas, e isso pode ser prejudicial, pois o otimismo faz com que nos esqueçamos de que os dias difíceis poderão chegar. E talvez você me pergunte: então, o que eu preciso fazer para não ser pego de surpresa? A resposta é: seja prudente como José da Bíblia. Isso mesmo, esse homem de Deus teve uma revelação de que a crise estava chegando, e por isso ele levou a sério e alertou a Faraó. Veja o que ele disse: depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Saber que tempos difíceis vão vir faz com que sejamos mais prudentes em nossos gastos, no nosso modo de administrar o dinheiro. É muito comum gastarmos mais do que precisamos quando vivemos dias de abundância, e existem aqueles que fazem até extravagâncias. Mas isso pode nos levar a um sofrimento maior quando a fonte seca. Então, faça uma reflexão. Como eu posso me preparar para a crise que poderemos viver nos próximos dias? É isso que nós veremos a seguir. Segundo, tenha uma estratégia para encarar os tempos difíceis. Quando a época das vacas magras chegar e desequilibrar sua vida financeira, o que você vai fazer? Como você agirá se não voltar a trabalhar em breve e perder o emprego, se o seu salário for reduzido, ou você não conseguir pagar suas contas? José sabia exatamente o que devia fazer para enfrentar os dias de lutas. Ele sabia que era preciso pensar sobre isso enquanto tudo ainda ia bem, para que a futura crise não tivesse um impacto negativo na vida do povo egípcio. Veja o conselho que ele deu a Faraó. O Faraó deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Para superar a crise e até mesmo prosperar financeiramente, você precisa traçar uma estratégia bem definida e principalmente que seja possível de ser realizada. De nada adianta ter um plano e não segui-lo, não é mesmo? José apresentou uma estratégia grandiosa a Faraó: reservar 20% de toda a colheita do Egito durante os anos de fartura. Essa era uma estratégia muito inteligente, mas não era fácil de ser colocada em prática. Afinal, onde Faraó guardaria tanta comida? Certamente ele teria que construir grandes celeiros de estoque. Além disso, foi necessário fazer o povo economizar, o que não deve ter sido nada fácil, e, acima de qualquer coisa, manter o foco na administração dos recursos que entravam. E provavelmente eles devem ter feito a seguinte análise: quanto colhemos esse mês? Quanto vamos precisar para suprir nossas necessidades? Quanto iremos guardar? Onde poderemos cortar gastos desnecessários? Saber administrar bem é um dos princípios para vencermos tempos difíceis antes que eles cheguem.
Terceiro, tenha uma reserva financeira. Existia um professor na escola que dizia: não existem milagres na matemática. E isso se aplica muito bem na nossa vida financeira. Se você gasta mais do que ganha, se gasta boa parte do dinheiro com coisas desnecessárias e entra em dívida com facilidade, então você certamente passará por problemas nos tempos de crise. O livro de Gênesis nos mostra que José usou o princípio da poupança para resolver o problema do Egito durante a época das vacas magras que eles iriam viver. Eu sei que poucos dão valor em poupar o seu dinheiro, mas isso é muito importante. Então, guarde o máximo que você puder. Não importa se é R$ 10 ou se é R$ 50 por mês, mas guarde. O que você poupar hoje poderá suprir suas necessidades amanhã. José definiu que o Egito poupasse 20% de tudo o que colhia. E esse é um ótimo número. Se você conseguir poupar 20% de tudo o que você ganha em 5 meses, você terá o equivalente a 1 mês de salário. E isso fará muita diferença quando os tempos de crise vierem. Então, tenha uma reserva financeira e você estará mais preparado. Quarto, não seja uma pessoa acomodada. A fartura faz com que as pessoas fiquem mais relaxadas na administração do dinheiro. E José, mais uma vez, nos ensina algo muito importante: não sermos descuidados com nossos ganhos. Mesmo durante os 7 anos de vacas magras, vividos com o povo do Egito, quando os celeiros estavam cheios por causa da poupança que ele fez, ele não deixou de trabalhar e aumentar os seus ganhos. Veja o que a Bíblia diz. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. Aprenda de uma vez por todas: aqueles que são prudentes nos tempos de fartura, vencem a crise e ainda conseguem prosperar financeiramente, mesmo em tempos difíceis. Enquanto isso, aqueles que são relaxados com seu dinheiro e não se preocupam em manter ou aumentar os seus ganhos, perdem o que juntaram por causa da imprudência e da má administração. Então, tenha responsabilidade com o que você ganha, pois somente assim você poderá vencer os tempos difíceis. Quinto, ajude os mais necessitados. É muito comum na crise as pessoas pensarem somente em si mesmas. Mas vemos na história de José que ele foi muito generoso com a sua família e também com o seu povo, livrando-os de morrerem de fome durante os anos de muita seca. Veja o que a palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Isso mostra que não há problema algum em ser próspero, desde que isso não seja somente para alimentar o nosso ego. Deus pode nos fazer prósperos para abençoarmos aos outros com nossos recursos. Ele promete que cuidará de nós nos tempos de crise. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, pensem naqueles que podem estar sofrendo, passando por grandes necessidades. Você poderá ser usado pelo Senhor na vida deles. Ter o privilégio de poder ajudá-los, pois Jesus disse: melhor dar do que receber. Amém. Agora, eu quero fazer uma oração por você, pedindo que Deus te capacite, que Deus te dê sabedoria e que principalmente supra as suas necessidades. Amém? Se você puder, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer principalmente pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família e pela vida que o Senhor nos deu. Oh, meu Pai, nós somos tão gratos. Senhor, pois nós temos a Tua palavra, que nos dá refrigério, que nos dá direção e que nos dá sabedoria para vivermos neste mundo e prosperarmos em todas as áreas da nossa vida. Pai, eu venho te pedir que o Senhor sustente a vida de cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo.
Pai, eu te peço por aqueles que perdeu o emprego e estar à procura de outro. Peço por aqueles que não têm o que colocar nas suas mesas. Senhor Deus, tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor abra portas, que o Senhor faça com que essa crise passe logo. Nós precisamos trabalhar, precisamos produzir. E que, Senhor, meu Deus, não nos deixe abandonados, desamparados, porque essa é a tua promessa, meu Pai. E que nesse momento difícil não sejamos egoístas, mas que o Senhor coloque no nosso caminho pessoas que precisam da nossa ajuda, pessoas que estão passando por dificuldades em todas as áreas, porque nós sabemos que é nesse momento que o inimigo sopra na nossa mente que não tem jeito para nós, que não há saída, mas ele é um mentiroso. Por isso, nesse momento nós repreendemos toda a obra do inimigo contra nós. E nós te pedimos, meu Pai, a tua proteção, a tua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Que o Senhor sustente o nosso país. Que o Senhor nos dê o pão de cada dia, meu Pai. E que a gente consiga cumprir com as nossas responsabilidades. Que a gente consiga pagar as nossas dívidas. Que a gente consiga colocar em prática esses 5 princípios que eu falei aqui neste vídeo. Ó meu Senhor, que nós possamos ser como José, que foi um homem sábio, um homem que soube lidar com a responsabilidade num momento tão difícil. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, que nós venhamos superar esse momento com a ajuda do Senhor, com a fé e a esperança no coração. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa cada um de nós e todos aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem. Que o Senhor nos ensine a viver em paz e tranquilidade, confiando na Tua palavra e obedecendo seus ensinamentos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus queridos irmãos e irmãs. Nós somos o canal Minuto de Oração. Se você gostou dessa mensagem, compartilha com seus amigos e se inscreva aqui no canal. Deus te abençoe.